para o outro, que permite regenerar o solo com nutrientes. Normalmente não devia acontecer isto. Bem, há um truque. Viste a parte que se ilumina? Ah, sim, quando começaste a andar. Já vi tudo ontem e gira. Já fiz isso. Fica sempre ali. Fica sempre ali. Só lhe falta um parafuso. Também temos de desmontar o suporte. Os modelos da agricultura moderna são todos baseados em reproduções no laboratório de química do que acontece no solo. Existe um meio termo ácido ou básico, colocamos reagentes que evoluem ao longo do tempo. Um modelo totalmente químico não deixaria nunca a natureza do solo intervir, nunca. Bem, um pouco. Mas não sabemos medir todos os milhões de animais, de bactérias e insetos que estão no solo e que vivem entre as raízes, em simbiose, em antagonismo e assim por diante. Nunca temos em conta nada disso. O que sei é que estamos no início da agricultura biológica e devia ser assim. Existem coisas que são interessantes no domínio da investigação sobre a agricultura biológica, mas isso não interessa a ninguém porque não dá lucro. As ervilhas que Filipe planta atualmente entram em concorrência direta com a soja produzida em massa na Argentina para alimentar os animais. Esta é, por exemplo, uma cultura interessante, mas que está a ser cada vez mais abandonada devido aos problemas. Que é de plus en plus abandonnée parce qu'il y a des contraintes, parce que l'Europe a décidé de faire le choix. A Europa decidiu ser dependente das Américas no que diz respeito à produção de proteínas vegetais. E a ervilha é uma cultura que não dá atualmente grandes lucros ao agricultor, mas que é indispensável nos nossos sistemas porque deixa uma parte do azoto no solo para a cultura que vem a seguir, para o trigo que será plantado no ano seguinte. C'est elle qui laisse une partie de l'azote dans le sol pour le blé qui sera mis l'année prochaine. Assim, somos obrigados a pensar na agricultura biológica, na coerência do sistema onde não existem fatores externos, a pensar nas rotações, muito mais que quando podemos apelar aos fertilizantes químicos e aos produtos com azoto. Na Europa, foi este segundo modelo que foi privilegiado. Les sols, petit à petit, perdent leur structure e deviennent stériles. Os solos perdem estrutura pouco a pouco e tornam-se estéreis, cada vez mais estéreis. Sem contar com os problemas diretos dos pesticidas, onde estes são utilizados pelo agricultor, sem se dar conta do que provocam. É por isso que há uma série de perdas humanas causadas pelos pesticidas nos PVD. Assim como no resto da Europa, quando os europeus utilizaram estes produtos sem qualquer controle. É um desastre ecológico, social e humano a todos os níveis. A agricultura está prestes a sofrer e a entrar em colapso. Um estudo realizado no Punjab determinou que 90% dos agricultores tinham de contrair todos os anos um empréstimo para poder voltar a plantar. Mas muitas vezes na Índia, os comerciantes de pesticidas e fertilizantes são também aqueles que emprestam dinheiro e compram a colheita para a indústria. Têm assim todo o interesse em forçar o agricultor a consumir produtos químicos e a endividar-se, a fim de exercer pressão sobre eles para adquirirem a sua colheita ao melhor preço. Atribui-se a este ciclo infernal os suicídios de milhares de agricultores que tiveram lugar no Punjab nestes últimos anos. A que preço vende os produtos como o Confidor? Vendemos-los a 900 rupias o litro, mas com outro nome. Há mais de 35 anos que estamos no negócio dos pesticidas e fertilizantes. 50% dos agricultores pagam em dinheiro e a outra metade compra a crédito. Reembolsam-nos com a venda das suas colheitas. De cada vez que aparece um novo produto, um vendedor vem dizer-nos como deve ser utilizado. E é assim que os agricultores são informados. Fazem reuniões nos mercados, fazem demonstrações para os agricultores que depois podem informar os seus colegas. Oficialmente trata-se de explicar aos agricultores os cuidados a ter durante a utilização dos produtos, mas na verdade trata-se sobretudo de promover as últimas novidades. Se os produtos forem misturados, chegam para toda a semana. Sim, já fizemos um tratamento a semana passada. Antes deste produto existir, tinham de pôr spray todos os dias? Sim, todos os dias, de manhã e à noite.
É um produto sofisticado, um produto bastante concentrado, mas os vendedores das companhias dizem-nos que não tem consequências para a nossa saúde. Mas o agricultor tem consciência que um veneno que fica 15 dias nas plantas também penetra no seu corpo. Para o espalhar existe uma proteção especial. O governo e os centros de agricultura devem fornecer proteções, mas estas chegam apenas a alguns agricultores. Estes devem arranjar-se como podem. Têm de o fazer. As companhias vendem os seus produtos aos retalhistas, que vendem aos agricultores e não se preocupam com o fornecimento de equipamentos. Vão visitar o comerciante, ficam com a sua parte do lucro e voltam para casa. Não querem saber dos agricultores, não os informam. Isso não lhes interessa. De tempos a tempos, no entanto, por mera formalidade, juntam 2 ou 3 agricultores e explicam-lhes mais ou menos o que é preciso fazer para se protegerem. Dizem-lhes que é preciso lavar antes o corpo com óleo, mas isto acontece apenas de tempos a tempos. Em Jajal, os agricultores pediram a Jarnail que os representasse perante as autoridades. Depois de muito insistir, obteve do governo uma comissão de inquérito nomeada para estudar o impacto dos pesticidas na saúde dos habitantes. Os epidemiologistas renderam-se à aldeia. Identificaram 26 mortes por cancro apenas nos anos de 2002 a 2004. Uma taxa 50% superior à observada numa zona de referência onde o consumo de pesticidas foi de 0,3 litros por hectare contra 11 litros em Jajal. Os produtos que aplicamos infiltram-se na terra através de canos. Poluem não apenas o ar, mas também os solos, a água, e as consequências não são apenas o cancro. Existem também pessoas com problemas na coluna vertebral. Há vários casos de doenças de pele, asma. E, se não me engano, houve pelo menos uma dezena de mortos por ataque de coração na vila durante o mesmo período. Que idade é que ela tem? 1 ano e meio. Há quanto tempo está assim? Também há 1 ano e meio. Desde que lhe começámos a dar os medicamentos, ela melhorou. Qual é a ocupação do seu marido? É um trabalhador à jornada. Eu também trabalho na apanha do algodão. Sabe por que é que está assim? Foi por causa dos pesticidas. Que idade tem o vosso filho? Tem 2 anos. Já nasceu assim? Sim. Nasceu em casa? Sim, sim. O que é que os médicos vos disseram? Disseram que ele tinha cancro. É a primeira vez que vejo um caso assim de cancro na nossa aldeia. Que eu saiba, nunca encontramos um caso de cancro em crianças. Mesmo quando eu fui a Delhi, confirmaram-me que não havia aqui nenhum caso de cancro em crianças. Nenhum dos que estão doentes recebeu qualquer ajuda. Nem um tostão. E o que é preciso salientar é o facto destas pessoas que estão doentes e mesmo os que faleceram terem investido centenas de milhares de rupias no seu sonho. Perderam tudo, mas o governo não os ajuda com nada. Apesar das conclusões assustadoras do inquérito, as autoridades recusaram reconhecer a responsabilidade dos pesticidas e preferiram colocar à frente fatores como o álcool e o tabaco. Mas na clínica onde os aldeões vêm à procura de tratamento, o Dr. Tej Ramkarga acusa a poluição. Um estudo demonstrou
que na água que os habitantes bebem pode encontrar-se traços de pesticidas bastante superiores aos limites admitidos pela Organização Mundial de Saúde. Eles estão conscientes dos problemas, mas penso que são os constrangimentos económicos que os levam a utilizar largamente os pesticidas e fertilizantes de modo a terem bons rendimentos. Penso que é a água que causa isso. Absorvem lentamente doses muito elevadas de pesticidas nos seus corpos e isso causa alterações, podemos dizer, em termos médicos, mutações celulares. Mas, medicamente falando, têm incontestavelmente efeitos.